Se a gente observar a vida da gente, a gente vai ver que nós transitamos entre duas áreas, dois tipos de situação. Uma que é chamada zona de conforto, outra que é chamada zona de crescimento. Estou na zona de conforto quando eu já desenvolvi todas as competências que eu preciso para lidar com aquela situação da minha vida naquele momento. Então eu sinto que está tudo fluindo e eu sei, as coisas estão encaixadas e as coisas estão caminhando por si só e é muito legal, é muito bom. Já a zona de crescimento, a gente entra na zona de crescimento quando de alguma forma há mudanças na nossa vida que requerem de nós o desenvolvimento de novas competências, novas atitudes, novas qualidades. E aí, na zona de crescimento, não há conforto, porque nós somos desafiados a desenvolver novas competências, novas qualidades e atitudes. Da mesma forma que na zona de conforto não há crescimento. Então, nós precisamos reconhecer e aceitar que nesse momento atual, toda a humanidade, e isso inclui a mim, inclui a você e a todos que estão participando conosco, todos nós fomos lançados na zona de crescimento, né? E na zona de crescimento, a gente precisa de uma atitude de aprendizado, que é estar aberto a aprender o novo, né? E precisamos de flexibilidade. Então eu quero retomar um exemplo que eu dei na live passada. Lembra que eu falei da biosfera, do projeto Biosfera 2? E que na ausência do vento, as plantas, à medida que crescem, e isso não desenvolvem as estruturas que dão firmeza e força para ela se manter em pé e crescer para o alto. Eu quero complementar esse exemplo com um outro, porque essas estruturas internas que são desenvolvidas, elas não podem ser rígidas ao ponto de que a planta não se curva, de que a planta não se flexibiliza quando, ao invés da ausência do vento, o vento vem forte demais. Então, o que acontece quando, por exemplo, tem tempestades com ventos muito fortes? Você vê que, às vezes, ele arranca uma árvore grande, poderosa, enorme, ele arranca, derruba aquela árvore, porque ela não foi capaz de ser flexível, de se curvar, de se adaptar. Por outro lado, não tem temporal que consiga arrancar o capim do solo, porque o capim imediatamente se dobra, né? Se curva diante da ventania. Então nós precisamos dessa força interior, dessa estrutura psicológica, né, da resiliência, mas também precisamos da flexibilidade de nos curvarmos diante dos ventos mais fortes. Se você sentir que, mesmo praticando esses recursos, ainda tem um sofrimento psíquico, então, por favor, procure ajuda. Porque eu falei de procurar ajuda e uma das formas de ajuda que a gente várias vezes na vida precisa recorrer é a ajuda profissional. Da mesma forma que se você quer fazer um armário, você procura um carpinteiro, se você quer fazer o projeto de uma casa, procura um arquiteto, se você está doente, você procura um médico e assim por diante. Se você tem um problema judicial, você procura um advogado. Então, isso é natural, isso é da vida humana, da vida coletiva. Quando a gente está realmente num nível de sofrimento psíquico, que, por exemplo, com esses recursos e alguns outros que você mesmo aplica, não é suficiente, não está dando conta, então, por favor, procure ajuda, né? Você não é o único, e hoje existem, inclusive, muitos grupos se colocando à disposição, até mesmo para fazer um atendimento gratuito, emergencial. Nós temos o CVV, Centro de Valorização da Vida, enfim. Ou você pode procurar mesmo um profissional para um atendimento remoto, à distância, que é permitido fazer e funciona, né? Um psicólogo, psicoterapeuta, médico, psiquiatra, enfim, N especialidades, mas não guarde isso para si. Procure ajuda, porque sempre tem algo a mais que você pode fazer e sempre tem uma saída. Então, quando a gente está muito
acabrunhado, a gente acaba deixando esse pensamento de que não tem jeito, não tem saída, eu não vou conseguir, mas vai conseguir, porque nenhum de nós é o primeiro a passar por sofrimento psíquico ou desespero, angústia, e nenhum de nós vai ser o último também. Então muitos antes de nós já passaram por isso e conseguiram superar, e muitos ainda irão passar, e talvez a gente, tendo vivido essa experiência, tendo superado, a gente possa também ajudar essas outras pessoas no futuro.